quero te convidar a fechar os seus olhos, levantar suas mãos. No nome de Jesus, nós estamos aqui hoje. Jesus Cristo é o motivo da nossa vinda, Jesus é o motivo da nossa chegada. E como maior autoridade nessa terra, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo andando nessa terra, eu quero te convidar a orar comigo a respeito de alguns irmãos que estão precisando. E sabe, enquanto a gente estava cantando essa canção, eu percebi a necessidade mesmo de a gente orar por eles. Eles não estão aqui hoje porque estão enfrentando algumas coisas, mas isso vai ser desfeito agora. Tá comigo? O livro de Atos diz que enquanto a igreja orava, Pedro foi livre da prisão. E se a igreja se levanta em oração, cadeias se quebram e correntes se soltam. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças, Pai. Acabamos mesmo, Pai, de cantar a Tua palavra. Nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra. A Tua palavra é carregada de poder. E como maior autoridade andando nessa terra, em nome de Jesus Cristo, nós fazemos menção, Pai, da Selma, da Eliette, da Gabriela, em nome de Jesus, recebendo cura exatamente agora. A lei do Espírito de vida funcionando no corpo físico delas, Pai. Romanos 8:11 é uma verdade. Se o Espírito de Deus habita em nós, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Então, Pai, em nome de Jesus, ninguém desse lugar vai ficar doente, ninguém desse lugar vai ficar desempregado. Recebam cura em cada órgão, vital ou não, em nome de Jesus. Eu creio na Tua palavra. Deus é bom, aleluia. Muito boa noite, povo mais feliz da terra. Graça e paz, aleluia. A gente chegou e a gente está pronto em nome de Jesus, claro, para adorar o Senhor, receber da Sua palavra e desfrutar de um tempo maravilhoso. Então, antes de você se assentar, eu encorajo você a cumprimentar essa pessoa que está lá do outro lado da igreja. E é você sair do seu lugar mesmo. Vamos fazer uma baguncinha aqui, aleluia. Fale aí, principalmente com quem não veio com você de casa. Cumprimente essa pessoa, diga para ela que bom que você veio. Aleluia. Eita glória. Aleluia. É festa no arraial, gente. Aleluia. Aleluia. Tá vendo, pastor? É festa no arraial, pastor. Aleluia. Aleluia. Eita glória, é isso aí, ó. Eu sei. Aleluia. Vocês estão querendo que eu dance de novo, né? Estão querendo renovar a figurinha, né? Pastor, vamos dar uma renovada na figurinha, dança aí, aleluia. Aí Deus é bom, viu, gente? Aleluia. Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês, né? Fazer menção de ontem. Tivemos aqui na igreja um tempo maravilhoso, um treinamento que a gente teve aqui com o pessoal da mídia. E agradecer também, né, todos os envolvidos, a pessoa do Ronaldo, da Bel, o pessoal da mídia que estava aí, o Marcelo. Enfim, se a gente citar os nomes, talvez eu esqueça de alguns. Eu sei que estava aí o Davi, a Laila, o Marcelo. E eu sei que foi um tempo bom. Nós estamos crescendo. Se a gente for, como a Bíblia diz, né, fiel no pouco, nós estamos já qualificados para o muito. Então, eu percebo isso, que vamos ter mesmo outros tempos desses, né, Ronaldo? De a gente ter esses treinamentos, melhores equipamentos têm chego. Quero agradecer também o Silvio. O Silvio esteve aqui ontem de manhã para arrumar algumas coisas também, né, da parte elétrica. E assim, esses homens de Deus têm feito um bom trabalho nesse lugar. Fica a minha gratidão, viu, Silvio? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, tudo que têm feito para esse lugar. O pessoal da limpeza também vem para cá, tiveram aqui ontem. E assim, muito obrigado. É a Cristo que vocês estão servindo e Deus é um bom pagador. Vai valer a pena cada coisa que a gente faz para o Senhor em nome de Jesus Cristo, amém? E hoje, com grande honra no meu coração, quero agradecer pastor Marcos Paulo e Mariane de terem atendido o nosso convite. Pensa num, rapaz, que agenda, foi glória a Deus, viu, trazer o pastor aqui, viu, aleluia.
para ministrar ainda mais sobre esse assunto, né? E eu, assim, fico com temor mesmo, porque pastor Marcos Paulo é um amigo, um parceiro ministerial, um amigo do trabalho também. Nós trabalhamos juntos lá na igreja de Guaratinguetá, e eu sou o coroinha do coroinha. Eu estou lá auxiliando ele todos os dias, em nome de Jesus. Então, muito obrigado, pastor. Quero chamar o senhor para cá, deixar o senhor bem à vontade. Você está em casa, viu, pastor? Fique à vontade. Esse aí é a extensão de Guaratinguetá. Eu sei que nós temos uma grande obra, né, para fazer no Vale do Paraíba. E, para quem não sabe, pastor Marcos Paulo é o pastor lá da igreja de Guaratinguetá, né? A nossa igreja mãe, com grande honra, que a gente sempre cita, fala da igreja de Guará, encoraja todo mundo a estar lá mesmo. Então, receba da vida desse homem de Deus. E aí, agora vocês vão entender de onde vêm as ministrações, porque daí eu estudo, eu mostro para ele, falo, pastor, posso pregar isso aqui, ó? Aí ele autoriza, assim, né? Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Tudo que ele falou é o contrário, amém? Deus é bom. Obrigado, viu, gente? No final, voltamos. Aleluia. Para mim é uma honra, um prazer e motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês, juntamente com a minha esposa, para esse tempo, né, dentro desse seminário, a bênção de auxiliar. E eu creio que nós vamos ter uma noite muito especial. Você crê nisso? Amém? Você está com expectativa no teu coração? Então deixa eu já te adiantar de antemão. O Deus de Efésios 3:20 está aqui. Eu não sei se você já chegou para a reunião, mas ele já chegou para essa reunião. Aquele que pode fazer abundantemente mais, infinitamente mais, além daquilo, diga além daquilo. Diga além daquilo. Quantos creem que Deus ele vai além? Quantos creem que Deus ele vai além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós? Sabe, irmãos, tem um poder que foi liberado do céu para a terra, né, que reside em mim e você, que está operando sobre a nossa vida nessa reunião. Se eu não sei qual a urgência no teu coração, a necessidade que você tem ao entrar por aquela porta, mas o Deus de Efésios 3:20 está nessa reunião. Você recebe isso para a tua vida ou não? Amém? A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, no versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, desde a antiguidade não se ouviu, não se percebeu com os ouvidos falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha, diga que trabalha, diga que opera, que se move em favor daquele ou daquela que nele espera, que nele confia. Irmãos, Deus está se movendo sobre a nossa vida nessa reunião, nesse culto. Então, duas coisas vai acontecer nessa reunião, para que Deus estabeleça a vontade dele. A primeira é o que Deus vai liberar. Oh, aleluia! E Deus, irmãos, como um bom pai, ele gosta de galardoar, presentear, liberar, amém? Então a primeira é o que Deus vai liberar, a segunda é o que você vai pegar. Então, o que vai acontecer hoje à noite, pastor? O que vai acontecer hoje à noite depende daquilo que Deus vai liberar, e Deus está pronto. Mas se depender só da parte de Deus, então isso já era suficiente. Mas tudo na vida também, né, Deus espera que nós venhamos envolver a nossa parte, envolver a nossa vida, envolver a nossa fé naquilo que Deus está propondo. Então Deus ele vai liberar coisas para a minha vida e para a tua vida. Deus vai liberar a palavra dele, que é ungida e carregada de poder e que pode mudar e transformar qualquer situação, e pode mudar e transformar a vida de qualquer pessoa que entrou por aquela porta. Mas não é suficiente, não basta Deus liberar. Deus precisa que nós venhamos pegar o que ele vai liberar. E como é que você pega? Como é que você recebe? Você não recebe apenas chegando para um culto de forma passiva. Você não pega, apenas sentado em uma cadeira. Você não pega só por estar no ambiente. É importante estar, desde que nós venhamos entender o ambiente em que estamos, para pegar aquilo que Deus vai liberar sobre a nossa vida hoje à noite. E sabe que você pode, em algum momento dessa reunião, ainda que tudo aquilo que seja ministrado você não consiga guardar, e normalmente a gente não consegue guardar na totalidade tudo aquilo que é ensinado, mas uma palavra
quando liberada debaixo da unção, e você aí atento àquilo que Deus está liberando, você pega aquilo para a tua vida, irmãos, eu vou te dizer, foi exatamente isso que aconteceu em Lucas capítulo 5, quando Pedro, depois dele ter passado a noite inteira pescando, e a Bíblia diz que nada apanhamos, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, e Jesus deu uma palavra para ele, e a Bíblia diz, isto fazendo, a Bíblia diz que então eles apanharam grande quantidade. O que mudou nesse intervalo entre nada apanhamos e apanhamos grande quantidade? O que mudou nesse intervalo foi a palavra que ele recebeu. Uma palavra, diga uma palavra. Uma palavra vinda de Deus para a minha vida e para a tua vida muda qualquer situação, muda qualquer circunstância. Ele saiu daquela situação, daquela condição de não ter apanhado nada, depois de ter trabalhado a noite inteira. E de repente, instantes depois, por ele ter feito exatamente o que ele ouviu Jesus dizer, mudou aquela situação. Alguém que não tinha apanhado nada, de repente começou a apanhar grande quantidade. Começou a pegar grande quantidade. Você vai receber na proporção, na medida que você está disposto a pegar hoje à noite. Não importa quantas vasilhas você tem, se ela estiver desembocada, pode ser quantas for, Deus vai encher. Deus está pronto para encher hoje à noite a tua vasilha. Deus está pronto para transbordar hoje à noite, irmãos. O seminário tem um propósito. O seminário tem uma proposta do céu para a terra. Alcançar a minha vida e a sua vida, e nos tirar de um lugar comum para um lugar onde nós vamos impactar de forma extraordinária a nossa igreja. Diga, hoje à noite, vou fazer a escolha de sair de um lugar comum, de sair de um lugar normal, para um lugar onde eu vou impactar de forma extraordinária a minha igreja, a vida dos meus irmãos. Minha vida vai ser impactada de forma extraordinária. Quantos creem, irmão? Você crê nisso mesmo? Então, este seminário, a bênção de auxiliar, eu creio que começou na quinta-feira, não foi isso? O pastor Romeu mesmo que ministrou? Meu Deus do céu, vou pregar o que então hoje, gente? Vou ministrar o que hoje sobre o assunto? Mas eu, como ele mesmo disse, prega a palavra. Então, como eu sou um jovem submisso, eu vou pregar a palavra, mas eu creio que este assunto, dentro do seminário, ele vai mexer comigo, vai mexer com você, e principalmente, diga principalmente com aqueles que acham que não precisam se envolver com a obra do ministério. Sabe, irmãos, eu estava orando a respeito, de hoje à noite, e eu poderia ensinar muitas coisas sobre o assunto, a bênção de auxiliar. Mas Deus falou no meu coração que essa igreja de Moreira César, ela é muito bem instruída na palavra. E aí eu tinha preparado algo assim durante a semana, e vieram algumas coisas para o meu coração hoje pela manhã no nosso culto lá em Guaratinguetá, e eu decidi obedecer a Deus e eu vou seguir o Espírito Santo. Então eu creio que este seminário vai mexer principalmente com aquelas pessoas que nasceram de novo, que estão plantadas aqui nessa igreja, ou se você não é dessa igreja, então você vai receber hoje por estar aqui, mas que elas não acham importante elas se envolverem, se comprometerem com a obra do ministério, com a obra que Deus está realizando. Aleluia. Amém? Se você está aqui, talvez não se encontra nessa condição, e alguém que não acha importante se envolver, pelo contrário, você é alguém que está se envolvendo, se comprometendo com o que Deus te chamou para fazer, ainda assim nos resta uma pergunta a fazer. Eu estou mesmo fazendo a vontade de Deus? Eu estou dentro, eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida? Realizando a obra do ministério como Deus quer que eu realize? Como Deus quer que eu faça? Porque, irmãos, nenhum de nós que estamos aqui como filhos de Deus, que nascemos de novo, nós não nascemos de novo para fazer a nossa própria vontade. Obrigado pelo seu amém. Aleluia. Você e eu não nascemos de novo para fazer a nossa própria vontade. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, a gente não acha nada.
Amém? Eu não acho nada, você também não deve achar nada. A única coisa que nós devemos achar é o que está escrito na palavra e obedecer. Então escuta o que eu vou te dizer. Você que não se envolve com nada na sua igreja, não pense que você vai ter os mesmos resultados daqueles que se envolvem. Amém? Se você não se envolve, não pense que você vai ter os mesmos resultados daqueles que se envolvem. Aleluia. Amém? E a Bíblia ela deixa muito claro porque algumas pessoas não acham importante se envolver, se comprometer. A grande maioria das pessoas querem ser beneficiadas, mas elas não querem compromisso. A mentalidade de algumas pessoas, como frequentadores de igreja, porque eu chamo de frequentadores de igreja e não de ovelha, não de membros de uma igreja, porque uma pessoa ela só pode se considerar como ovelha ou ser membro de uma igreja uma vez que ela está plantada. Quem está plantado vai extrair daquele solo os benefícios que precisa, mas também vai naquele solo produzir fruto. Vai frutificar, vai dar fruto, vai produzir resultados, vai apresentar, vai entregar resultado, vai entregar serviço, vai entregar os frutos que vão ser avaliados, que vão ser examinados. E a Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 24, a Bíblia diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O apóstolo Paulo não está dizendo que a nossa vida não é preciosa. Ela é tão preciosa e valiosa que custou o preço de sangue, de vida. Jesus entregou a própria vida dele por amor a mim e a você. O apóstolo Paulo só está dizendo que a nossa vida não pode ser preciosa para a pessoa errada. Ela é preciosa para Deus. Ela não pode ser tão preciosa para mim ao ponto que me comprometa. Ao ponto que nos comprometa de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Porque tem muitas pessoas que consideram a vida delas tão preciosa para elas que não abrem mão, que não cede, que não se submete, que não renuncia. E o apóstolo Paulo está dizendo: porém, em nada, diga em nada. Em nada, em nenhuma ocasião, em nenhuma oportunidade, em nada na vida, em qualquer área, em qualquer aspecto, ele está dizendo: em nada, eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. No meu trabalho, em nada. Na minha profissão, em nada. No meu estudo, em nada. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo em mais nada. Contanto, ele diz, contanto que complete a minha carreira e o ministério, diga o ministério. Ele diz que recebi de quem, irmãos? Do pastor da igreja? Do líder de departamento? De alguma liderança da igreja, de uma placa, de um ministério? Não, ele diz assim: olha, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então a Bíblia deixa claro porque que algumas pessoas não acham importante se envolver com a obra do ministério, com o que Deus está fazendo na igreja e através da igreja. Primeiro, porque elas não sabem de quem elas receberam o ministério. Por que elas não se envolvem? Porque elas não sabem de quem elas receberam o ministério. E que um dia todos nós, sem exceção e sem acepção de pessoas, vamos prestar contas daquilo que nós recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo. Diante do tribunal, do julgamento, das obras que fizemos ou deixamos de fazer. Aleluia. Ou seja, vai haver uma prestação de contas. Ah, eu não faço, eu não fiz. Por que não fez? Porque eu não quis, vai prestar conta. Ah, eu não me envolvi, por quê? Porque não tenho tempo. Como que você não tem tempo para se envolver com aquele que te deu tempo para pensar? Não tem desculpa. Diga, não tem desculpa.
Mark Hanks, ele escreve, né, que pode ser que algumas pessoas pensam que elas têm boas justificativas para não servir, para não obedecer, mas a justificativa de desobediência é desonra. Ou seja, não existe nenhuma justificativa para você não fazer o que você foi chamado para fazer. Pessoas não servem, não se envolvem, não se comprometem, por quê? Não sabem de quem elas receberam o ministério. Todos nós aqui fomos chamados para o ministério. Seja nos 5 dons ministeriais, no ministério de socorros, seja como ministros da reconciliação, ministro do Espírito, ministro na nova aliança. Todos nós aqui temos esse chamado de Deus, um chamado divino. Carregamos algo da parte de Deus que não foi dado para nós, mas para abençoar os outros. Você foi ungido, você foi separado, você foi consagrado desde o ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo, para abençoar a vida de pessoas. E quantas pessoas estão sendo abençoadas através da sua vida? Quantas pessoas estão sendo alcançadas através da sua vida? Quantas pessoas elas estão recebendo de Deus através do dom, do ministério que Ele te deu, que Ele te confiou? E é a Ele que nós vamos prestar contas. Deus estabelece pessoas na igreja como supervisão, não como dono, que é a figura do pastor, para supervisionar, mas a prestação final de contas vai ser diante de Deus, e nós não vamos estar diante do tribunal de Cristo, prestando contas daquilo que nós somos chamados para fazer, da carreira que nós somos chamados para correr, do ministério que nós somos chamados para cumprir. Nós não vamos prestar contas diante do menino Jesus, que nasceu numa manjedoura, indefeso, enrolado em uma faixa, precisando dos cuidados de seus pais até para fugir daquela sentença de morte que foi dada quando ele nasceu. Nós vamos um dia estar diante de Deus, no tribunal de Cristo, para prestar contas diante daquele que ressuscitou no terceiro dia, que vive e reina eternamente. Que a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo que queimam. Escuta, irmãos. Escuta o que eu vou te dizer. Você que está aqui hoje, você que é membro dessa igreja, não pense que você vai obter os mesmos resultados se você não se envolve, né, com relação àqueles que estão envolvidos. A Bíblia diz que os olhos dele queimam como chamas de fogo. Sabe o que significa isso? Que naquele dia em que nós vamos estar dentro do tribunal de Cristo para prestar conta do chamado do ministério que nós recebemos, daquilo que nós estamos fazendo ou deveríamos estar fazendo, aquele fogo que sai dos olhos dele vai queimar o que é palha, vai queimar o que é feno, vai queimar aquilo que não foi construído de acordo com a vontade dele. Porque a questão, irmãos, não é só fazer, é como fazer, e se o que nós estamos fazendo é a vontade de Deus. O que é que nós estamos fazendo com a nossa própria vida? Conduzindo ela do jeito que nós achamos que devemos conduzir, ou sujeitando e submetemos ela de acordo com a palavra de Deus para a nossa vida? Por isso que é importante entender e compreender qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, qual é a carreira que Deus tem para mim, porque cada um foi chamado para correr a sua carreira. Então, o primeiro ponto pelo qual as pessoas elas não querem se envolver é porque elas não sabem, não entenderam de quem elas receberam o ministério. O segundo é porque a vida dessas pessoas ainda é muito preciosa aos seus próprios olhos. Não sabe de quem recebeu o ministério. Segundo ponto, porque as pessoas ainda acham que a vida delas é muito preciosa para elas mesmas. É tão preciosa que elas não têm tempo para Deus. É tão preciosa que elas não têm tempo para a igreja. É tão preciosa, elas têm tempo para tudo, menos para aquilo que Deus considera mais importante. Elas buscam tudo e querem acrescentar a si mesmo. Ninguém foi criado por Deus para suprir a sua própria necessidade. Deus estabeleceu uma lei, que eu chamo uma das principais no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus, ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar. Sabe, muitos de nós já ouvimos a respeito desse versículo várias vezes, sendo citado, sendo pregado, mas poucos de nós pegamos ele por revelação. Porque quando cai com revelação, irmãos, não importa o que aconteça, não importa como está a sua vida, você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar, independente de qualquer coisa.
E você vai buscar o reino de Deus, vai mirar o reino de Deus, vai priorizar as coisas relacionadas ao reino. Eu vou buscar as coisas do alto, eu vou pensar nas coisas do alto, não importa as coisas aqui de baixo. Eu vou me envolver com as coisas lá de cima. E aí a nossa própria vida vai perdendo esse valor aos nossos próprios olhos, ao ponto de nós nos entregarmos cada vez mais. A vida do justo, ela deve ser como a luz da aurora. Como é a luz da aurora? Que vai brilhando mais e mais. E é simples e fácil de entender. Se de fato nós estamos envolvidos ou não, comprometidos ou não com a obra do ministério, com a obra de Deus, com o servir a Deus, com essa bênção de auxiliar. É se a nossa vida de um ano atrás, né, de 12 meses atrás, comparando a vida que nós estamos vivendo hoje, se nós tivemos mesmo esse brilho de aumento, esse brilho de avanço e de crescimento, ou a nossa vida de oração está a mesma coisa, a nossa vida de comunhão com a palavra está a mesma coisa, o nosso serviço é o mesmo desde 12 meses lá atrás. Ou eu estou mais envolvido, eu estou mais comprometido, eu estou levando muito mais a sério aquilo que a Deus está realizando, né, na igreja e através da igreja. Essa é minha igreja. Amém. Aleluia. Você está aqui comigo, irmão? Amém. Então, você não pode pensar que não é importante você não se envolver. Se você quer obter resultados consistentes da parte de Deus em manifestação na sua vida. Se nós queremos, né, Deus operando na nossa vida, e quando nós pensamos a respeito disso, nós sempre imaginamos, né, Deus operando e manifestando coisas grandes. Como é que nós queremos receber algo grande da parte de Deus se nós estamos dando coisa pequena para Ele? Eu falei para você que esse seminário ia mexer com você e comigo. Porque Deus quer nos tirar de um lugar comum. Ninguém foi chamado por Deus para fazer nada sozinho. Ninguém foi chamado por Deus só para frequentar uma igreja, irmão. Deus levantou essa igreja nessa cidade como um farol. E sabe, eu lendo essa semana, né, na revista Conexão, que nós que somos associados com o Ministério, recebemos, acho que é bimestral, trimestral, alguma coisa do tipo, e tem um artigo lá falando a respeito de fidelidade, e o irmão Reiga, né, o pastor Reiga, ele compara a fidelidade como um farol, né? Quantos aqui conhecem um farol, né? Todos conhecem um farol? Então, o farol ele serve para balizar, né? Ele serve para sinalizar. Não importa onde a pessoa ela está no mar, mas se ela enxergar um farol, ela sabe que ali tem, né, terra firme. E ele diz assim que o farol, ele é fiel. O farol, ele é fiel. Por que ele é fiel? Porque não importa como está a maré, se está baixa ou se está alta. Não importa se está chovendo, se está sol. Não importa o que está acontecendo à volta dele, ele está lá plantado numa rocha. Firme e constante em todo o tempo. A maré pode subir, ele vai ficar lá. A maré pode baixar, ele vai ficar lá. Então o que é fidelidade? É quando todo mundo para e você fica lá. Você segura lá, não, eu não vou me mover daqui, eu não vou sair daqui, eu vou ser como um farol. Amém? E Deus, Ele vai saber que Ele pode contar comigo e com você. Amém? Talvez a gente fale um pouco sobre isso mais à frente. Mas Deus realiza melhor o trabalho dEle na terra, através da vida daqueles que permanecem fiéis. Deus realiza melhor, diga melhor. Deus realiza melhor o trabalho dele na terra através da vida daqueles que permanecem fiéis. Vale a pena permanecer, irmão. Vale a pena permanecer. Oh, aleluia. Alguém que permanece é porque é fiel. Alguém que é fiel se torna confiável. E pessoas confiáveis recebem maiores responsabilidades. E com a responsabilidade tem maior graça, tem maior unção, tem maiores níveis de glória. Oh, irmão, você está preparado para desfrutar de níveis maiores de glória ou você está satisfeito? Ou você está contente? Não, contente não, deixa eu corrigir a minha fala como o pastor Romeu corrigiu hoje de manhã, né? Então eu aprendi com ele hoje de manhã. Contente não, conformado. Porque existe uma diferença entre conformação e contentamento.
Quando você está conformado, você já está sentenciado a viver aquela vida o resto da sua vida. Mas quando você está contente, você sabe que você está em um lugar, então você lembra de onde Deus tirou, onde você chegou, mas você sabe que tem mais. Você sabe que tem mais, diga, tem mais para mim. Tem mais preparado para a minha vida, irmãos. Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Na medida que nós vamos nos envolvendo, nós vamos nos comprometendo. Então eu quero te dizer que é importante você se tornar essa bênção de auxiliar, de servir, de ajudar, de socorrer, de estender as mãos. Escuta, de saciar a sede do descendentado. A Bíblia diz: aquele que sacia a sede de alguém que está com sede, vai ser saciado. Aquele que, eu vou usar essa expressão para você entender, aquele que mata a fome de quem está com fome, também vai ser, não matado não, né? Vai ser alimentado. Amém? A mão que você estende, mãos se estenderão para você. Com a mesma medida que você medir, vos medirão no vosso regaço, numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, irmão. Uma das propostas desse seminário é para que nós venhamos transbordar no servir a Deus. Transbordar em servir a Deus. Agora, essa proposta de Deus de transbordar, ela não começa no muito. Ninguém nunca jamais começa em Deus no muito. Porque o princípio é ser fiel. É ser fiel primeiro no pouco. E na medida que você vai provando fidelidade, na medida que você vai provando lealdade, na medida que você vai se tornando confiável para Deus e para quem Deus levantou sobre a sua vida, que vai liberando as responsabilidades, então nós vamos crescendo, nós vamos avançando. E tem pessoas almejando o crescimento, tem pessoas desejando o crescimento, querendo uma nova estação, querendo uma nova etapa, querendo desfrutar desse transbordar, sem provar fidelidade no pouco. Deus não é injusto, diga, Deus não é injusto. Quem foi que estabeleceu o princípio? O próprio Deus. Ele não fere os seus princípios. Se nós queremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, se nós desejamos extrair tudo aquilo que Deus preparou para mim, tudo que Deus preparou para você, se nós queremos extrair tudo que a igreja pode nos oferecer, irmãos, nós precisamos, antes de mais nada, provar fidelidade. Você está aqui comigo? Até porque o apóstolo Paulo ensina, o pastor Scott Webb também já falou a respeito disso, e o nosso pastor Zé Roberto, ele ensina exaustivamente sobre isso, que a principal qualificação para o ministério não é a habilidade, não é a capacidade humana natural, por melhor que alguém seja no que ela faz, não é isso que aprova ela para fazer o que Deus tem para a vida dela. Você está aqui comigo? A principal qualificação para o ministério é fidelidade. Se não me engano, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, acho que é isso. O pastor Romeu pode até me ajudar quando Paulo fala. Coloca aqui para mim, deixa eu ver se é isso. Olha que a Bíblia diz, sou grato, diga, sou grato. Então como é que começa a nossa vida com Deus? Como é que começa a nossa carreira? Como é que nós começamos a cumprir o ministério que nós recebemos da parte de Deus? Com gratidão. Se você quer crescer, você precisa nutrir e alimentar no teu coração essa palavrinha chamada gratidão. Você é grato a Deus por ser plantado nessa igreja, nessa visão? Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Ai, muito obrigado, que privilégio, irmãos, estar num ambiente como esse, participar de um seminário, estar na igreja hoje à noite. Enquanto nós estamos aqui, nós vimos no começo do culto que Deus trabalha para aqueles. Ou seja, Deus está trabalhando em nosso favor. O apóstolo Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem é que fortaleceu o apóstolo Paulo? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Aleluia! Que me considerou fiel, que me considerou leal e me designou para o ministério.
Então, qual foi a qualificação que Deus encontrou no apóstolo Paulo para designar ele para o ministério? Fidelidade. Por isso que a gente não pode se encantar muito com a habilidade. Eu não estou dizendo que ela não é importante, porque se nós servimos a Deus, devemos fazer tudo com excelência. E a excelência envolve a capacidade, envolve a habilidade, envolve dominar bem aquilo que nós estamos fazendo pelo conhecimento que adquirimos. Mas a principal qualificação não é a habilidade, é a fidelidade. É ser fiel a Deus e correr a carreira que está proposta e completar o ministério que recebemos do Senhor Jesus Cristo. De quem que nós recebemos, irmãos, um chamado? De quem que recebemos uma vocação? De quem que recebemos um dom, um talento? De quem que recebemos um ministério? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você está aqui comigo? A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, acho que um pouquinho antes, coloca aqui para mim, deixa eu ver, volta o 6, não, é o 7 mesmo. Olha o que a Bíblia diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos... Quem foi que concedeu dons aos homens? Aquele que desceu, o mesmo que subiu, que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia diz que ele desceu, subiu, quando ele subiu, ele concedeu, ele deu dons aos homens. Foi ele quem deu os dons, foi ele quem concedeu os dons, é ele quem deu o ministério. Amém? Foi ele quem nos chamou desde o ventre. Por isso que é importante se envolver, irmãos. Eu lembro quando um dia eu estava ouvindo uma mensagem, o Bispo Guto, ele disse que a igreja local foi a grande ideia de Deus de construir uma faculdade para que nós pudéssemos ser treinados, preparados e aperfeiçoados para correr a carreira que está proposta e cumprir o ministério que nós recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando você vai estudar a respeito dos dons que Ele concedeu, nós vamos entender que os dons foram dados com um fim proveitoso, com um fim de aperfeiçoar os santos, de preparar os santos para toda boa obra, para que nós venhamos nos envolver, crescer, chegar na unidade da fé. Está tudo escrito aqui, em Efésios capítulo 4, nós não vamos ler para não demorar, mas você vai poder entender pela palavra, que a proposta era de abençoar mesmo a igreja. Então o que significa isso? Que aquilo que Jesus concedeu a nós, tem um fim. Qual é o fim? De abençoar, diga, de abençoar. De abençoar, e abençoar quem? Abençoar os outros, abençoar o próximo, abençoar as pessoas. Mas talvez você diga assim, sim pastor, mas e eu? Onde eu encaixo nisso? Como é que eu fico? Irmãos, deixa eu te dizer, no meu caso e no teu caso, Jesus já resolveu a nossa vida há mais de 2000 anos atrás. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem alguém que está aqui hoje à noite, que está em Cristo Jesus, plantado em Cristo Jesus? Tem alguém aqui? Então, se nós estamos em Cristo, nós já somos abençoados. Agora a Bíblia diz que nós somos abençoados com a proposta de abençoar, de se tornar uma bênção. E como é, pastor, que eu posso então me tornar uma bênção? Como é que eu posso me tornar uma bênção? Servindo, auxiliando, ajudando, socorrendo, assistindo, se importando, tocando a vida de pessoas. Irmãos, nós temos dentro da palavra de Deus o nosso maior referencial, que é Cristo, a respeito de tudo isso que nós estamos falando. A Bíblia diz, provavelmente o pastor Romeu deve ter citado o texto aqui, senão ele ainda vai citar, já está se comprometendo, ok? De Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E esse sentimento não é só um pensamento da nossa cabeça, só uma sensação que talvez nós possamos ter com relação ao que Cristo teve, não. Está falando aqui, dentre muitas coisas, de você ter a mesma atitude, o mesmo comportamento que houve em Cristo.
as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, e fazer as mesmas coisas que ele fez. E a Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ou sendo como Deus, né, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora escuta, antes, diga antes, a si mesmo se esvaziou. Antes, a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou do quê? De si mesmo. Porque para fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer, ele tinha que estar vazio de si mesmo. Por que muitos de nós dentro da igreja não avançam no que Deus tem? Porque nós ainda estamos muito cheios, mas cheios do Espírito, cheios de Deus, cheios da palavra? Não, cheios de si mesmo, cheios de planos pessoais, cheios de ideias, cheios de conceitos, cheio até mesmo de sofismas, ideias erradas, coisas erradas, quando não fortalezas criadas pelo diabo, que nos impede de avançar, de apresentar aquele progresso que o apóstolo fala sobre a vida de Timóteo. Timóteo, que o teu progresso seja visto a todos os homens. Ou seja, quando alguém está com o coração certo diante de Deus, que se esvazia de si mesmo para fazer a vontade dele, vai ter um progresso. Vai ter um progresso, vai ter um crescimento. E sabe o que é mais poderoso? Todos verão, todos vão ver. Então fica claro, irmãos, quem está com o coração certo servindo a Deus. Por que está claro? Porque você vai ver aquela pessoa crescendo. E eu não estou dizendo que ela é perfeita, mas eu estou dizendo que ela vai crescendo, sendo aperfeiçoada. Agora o contrário também é verdadeiro. Quando alguém não está com o coração certo, também fica claro, não tem progresso. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você já aprendeu ou não, mas o tempo cobra. Pelo tempo decorrido, já era para você ser o quê? Então o tempo cobra. Passou um ano, deixa eu ver, vamos ver os frutos. A vida, 2 anos, 3 anos, e aí? Se a vez de ser é fiel, então na proporção, na medida da fidelidade que apresentamos a Deus no pouco, nós vamos desfrutar do muito. E muito aqui não significa que a pessoa ela vai ser promovida do lugar onde ela está. Porque senão talvez você pode ser encontrado fazendo as coisas com a motivação errada. Não, eu tenho que ser fiel aqui, porque se eu não for fiel aqui, eu não sou promovido ali. Não existe isso. Quando fala de muito, você pode desfrutar do muito que Deus tem no lugar onde você está. Você vai desfrutar, né, talvez de uma maior influência, de um campo muito maior na tua área de atuação, dentro do lugar onde você está plantado. Ou seja, se eu sou um diácono, e eu sou fiel no pouco, que tem me sido confiado, então eu estou me candidatando a desfrutar do muito que Deus tem para a minha vida. Isso não significa que eu vou sair do diaconato para ser agora o pastor. Eu posso ser um diácono melhor, a cada dia, a cada culto, a cada ano. Aleluia. Você está aqui comigo, irmão? E a Bíblia diz que então Jesus, antes dele assumir a forma de servo, ele fez o quê? Ele se esvaziou de si mesmo. Antes dele assumir a forma de servo, ou seja, antes dele assumir a responsabilidade que ele tinha como servo para servir a Deus no plano perfeito de Deus para salvar a nossa vida, Jesus teve que primeiro esvaziar-se de si mesmo. Quer ser um bom servo? Quer servir a Deus no plano perfeito que Ele tem para a sua vida? Então a condição, né? Qual é a condição? Primeiro, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, senão o nosso serviço vai ser comprometido. Senão o que nós vamos oferecer e entregar para Deus vai ser comprometido. Vai ter muito de nós naquilo e pouco de Deus. Porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, irmãos, da maneira correta, como a Bíblia nos ensina, nós nos enchemos de Deus, nos enchemos do Espírito, nos enchemos da palavra, a palavra vai habitar ricamente em nós. E quando nós vamos realizar algo,
servindo a Deus, o que nós vamos entregar vai ter muito mais de Deus e menos de nós. Tem muito serviço sendo entregue na igreja, mas que está cheio de si mesmo, e tem pouco de Deus. Pouco de Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Não foi o Espírito Santo que fez isso no lugar dele, nem o próprio Deus que estava com ele, como está em Atos capítulo 10, versículo 38. Deus era com ele, mas não foi Deus que esvaziou Jesus dele mesmo, foi ele. Foi ele que se esvaziou de si mesmo. E aí assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse mesmo Jesus, foi ele quem disse, Mateus capítulo 23 e versículo 11, que é o versículo que está aqui. Mas o maior dentre vós será o vosso. Sabe, se eu perguntasse, quem aqui, deseja ou quer se tornar grande? Então, eu acredito que muitas pessoas, elas iriam levantar as mãos. Talvez alguns iriam pensar, para que se tornar grande? Porque não tem como você revelar a grandeza de Deus com um pensamento pequeno. Deus não cabe numa caixa pequena. Amém? Jesus ele não recriminou o desejo ou essa ambição no coração de alguém de se tornar grande. Porque assim como nosso Pai ele é grande, ele quer se demonstrar através de nós e se revelar na sua grandeza. Você crê que Deus é um Deus grande, poderoso? Amém. Mais do que suficiente? Amém? Então se nós vamos andar com Ele, falar dEle, manifestar as obras dEle, não tem como nós pensarmos pequeno. Você concorda comigo? Amém? Você concorda comigo? Sim ou não? Amém. Então Jesus está dizendo, mas o maior dentre vós, e nós devemos desejar essa grandeza de Deus sendo revelada em nós e através de nós, ele diz, seja o vosso servo. Então muitos de nós levantaríamos a mão com esse desejo da grandeza, de se tornar grande, mas quantos também querem ser o servo, aquele que serve, aquele que auxilia, aquele que dá o suporte, aquele que suporta, aquele que ama quando é odiado, aquele que fala bem quando é criticado. Quando você é criticado, qual é a resposta que você dá? Aleluia. Aleluia. Ele diz, mas aquele que quer ser grande, que seja quem serve. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E até enquanto ele ensinava, ele poderia muito bem ter se colocado na condição daquele que era o mestre e que ensinava, e ter ensinado as pessoas a partir de exemplos delas, ou que elas fizessem alguma coisa para que ele ensinasse algum princípio. Mas até mesmo quando ele ensinava, ele se colocava na função, para mostrar exatamente aquilo que ele estava ensinando. Quem quiser ser grande, e todo mundo dizia, mas você é filho de Deus, você representa essa grandeza. Sim, mas sou eu quem vos sirvo, eu não fui enviado para vocês me servirem, eu fui enviado para servir vocês. E a Bíblia diz que ele, quando foi ensinar para os discípulos a respeito de servir, com um coração humilde, ele poderia muito bem ter pego aquela bacia de água, aquela toalha que simbolizava muita coisa com relação aos escravos, como eles serviam. Ele poderia ter se utilizado daqueles símbolos do lenço e da bacia e ter dado nas mãos de alguém, de um discípulo, e ter dito para ele, pega essa bacia, pega essa toalha, cinja aqui os teus lombos, senta e lava os pés de fulano. Poderia ou não poderia? Poderia, mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Ele pegou a bacia, ele pegou o pano, ele cingiu-se com aquele pano que simbolizava, da forma como aquele pano era cingido, aqui na cintura de alguém, aquele pano simbolizava que aquela pessoa, ela era um servo, ela era um escravo. Os escravos se vestiam daquela forma para fazer o serviço que era para ser feito. E quando Jesus coloca aquele pano,
ele mesmo está se classificando, assumindo aquela forma. Então, enquanto muitos dentro da igreja querem ser servido, aclamado, mas que absurdo isso, que absurdo aquilo, fulano nem falou comigo, ciclano nem me cumprimentou, olha, você viu o que aconteceu, procurando o quê? Ser servido, ser atendido, e está tudo bem na questão de ser atendido, mas, irmãos, a apresentação de Jesus aqui é o contrário do que muitos de nós estamos buscando dentro da igreja. Nós viemos para um culto, por exemplo, não é para ser servidos. Não, dá um amém mais alto aí. Nós viemos para um culto para servir. Você não vem para o culto para ser amado. Ah, esse povo não ama, não anda em amor. Mas se ninguém aqui quiser andar em amor, pega a bacia, pega o pano, já que ninguém quer lavar os pés, eu vou lavar os pés. E ensina pelo exemplo, porque falar até papagaio fala. Até papagaio fala. Jesus, ele ensinava pelo exemplo. Se ninguém te cumprimenta, o que você faz? Oh, aleluia. No reino de Deus, o único caminho para se tornar grande é servindo. Quer se tornar grande? Procura uma oportunidade para ser uma bênção. Procura uma oportunidade. Muitas pessoas são caçadores de bênção dentro da igreja, mas poucas pessoas são caçadores de oportunidade para ser uma bênção dentro da igreja. Pessoas, elas procuram oportunidade para serem abençoadas. Poucas pessoas procuram oportunidade para abençoar. A tua grandeza não pode ser medida pela casa que você mora, pelo carro que você anda e nem pela roupa que você veste. A tua grandeza, ela é vista por quantas pessoas você serve. A grandeza em Deus, no reino de Deus, ela não é vista pelo carro, pela casa, pela roupa. A nossa grandeza é vista por quanto de pessoas que nós servimos. Quantas pessoas você está tocando? Quantas vidas você está afetando? Qual a diferença que você está fazendo na vida das outras pessoas? Qual a diferença que nós estamos fazendo na vida de outras pessoas? Nós estamos passando por elas e apenas deixando rastros de sangue de alguém que machuca? Ou nós estamos passando por elas e marcando elas com as digitais do Espírito Santo? Qual é a diferença que nós estamos fazendo? Porque a nossa grandeza, ela é medida não pelo que nós temos, por quem somos e o quanto de pessoas que nós servimos. Quantos sabem que nós nascemos para servir? E se nós não servimos, não servimos para nada. Nós nascemos para servir. E sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa que nós temos visto muito nesses últimos dias, não se engane, muitas pessoas estão super atarefadas, né, de um lado para o outro, distraídas com muitos afazeres, e atribuindo a isso como sendo tudo que elas foram chamadas para fazer. Então elas se cansam de tanto se envolver com coisas naturais, que elas não conseguem se envolver, né, na medida de ir crescendo, mesmo que seja gradativamente, com as coisas espirituais. E por estar envolvido com tantas coisas, elas acreditam que estão agradando a Deus. Mas se tudo que eu faço com relação à minha vida, com todas as coisas que eu estou envolvido, em meus afazeres, são apenas coisas que servem para mim, ou afetam apenas a minha vida, eu estou na direção errada. E a rota precisa ser recalculada. Porque a minha grandeza no reino de Deus, ela é medida pelo quanto de pessoas que eu estou servindo.
E numa igreja, não pode ser só o pastor e a esposa dele, grande no reino de Deus, pelo quanto de pessoas que ele serve, ou ela serve. Todos também devem desejar isso no coração, se tornar grande. Mas para ser grande, qual é o caminho? Pegar a bacia, encher de água, pegar o pano, para que todos saibam que ali tem um servo, que sabe servir na humilhação, que sabe servir com um coração cheio de humildade. A Bíblia diz, não precisa abrir em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque de Deus, diga de Deus, diga um pouquinho mais alto, diga de Deus, diga de Deus. Por que eu estou pedindo para você repetir isso? Para você entender o que nós vamos falar. Porque de Deus, não é da igreja, não é do pastor, é de Deus, somos cooperadores. Mas não tem como cooperar com Deus sem cooperar com a igreja. Não tem como cooperar com Deus sem cooperar com pessoas. Não tem como cooperar com Deus sem cooperar com liderança. Porque de Deus somos cooperadores. A Bíblia não diz que nós fomos e a Bíblia não diz que seremos. A Bíblia diz que nós somos. O que significa isso? Que nós pegamos a nossa fé, que agrada a Deus, que fé é para agora, e usamos essa fé que nós recebemos de Deus para agradar a Ele em primeiro lugar, não só para obter as coisas, mas para ser o que a Bíblia diz que nós somos. Porque dele somos cooperadores. Diga dele. De quem que nós somos cooperadores? Agora eu te pergunto, como que está a nossa cooperação? Porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo, bem ajustado, com as juntas consolidadas, com a cooperação justa de cada parte. A Bíblia diz que essa junta, que essa cooperação justa de cada parte, diga de cada parte, significa que cada parte do corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo que somos nós devemos dar uma justa cooperação para o corpo, porque na medida que há uma justa cooperação, não vai ficar pesado para ninguém. Não vai ficar pesado para ninguém vai ficar sobrecarregado, porque há uma justa cooperação. Quando há uma justa cooperação de cada parte, nós vamos ver um aumento, nós vamos ver um crescimento, nós vamos ver um avanço que se promove para si mesmo. Irmãos, é algo muito interessante, porque a Bíblia fala de um trabalho em conjunto que vai promover algo pessoal. Não é um trabalho individual que vai produzir algo para si mesmo. É um trabalho em conjunto, como corpo, como igreja, todos se tornando uma bênção de auxiliar, de ajudar, de cooperar, enquanto todos cooperam com a sua justa parte. Eu estou promovendo crescimento pessoal. Eu estou crescendo. Como é que eu cresço? Como é que você cresce no reino de Deus? Servindo, na medida em que você coopera. Com esse entendimento, eu estou cooperando. O pastor apenas está sendo abençoado com a minha cooperação, beneficiado com a minha obediência e fidelidade, mas eu estou cooperando porque sou cooperador de Deus. E eu não coopero com Deus no que apenas eu quero fazer, eu coopero com Deus no que Deus quer que eu faça. E o que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus quer que você faça? E se fazemos só aquilo que está sendo pedido, a Bíblia diz que nós ainda não passamos da qualidade de inútil. Irmãos, isso é muito forte. Agora, sabe o que é pior ainda? Que tem pessoas no nosso meio que nem nessa qualidade chegou ainda, porque não está fazendo nem o que está sendo pedido. Se quem faz o que é pedido é inútil, quem não faz? Por isso que quando eu vou fazer, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que entender com quem eu estou cooperando, de quem eu sou cooperador, a quem eu estou servindo. Acho que é Colossenses capítulo 3, versículo 23, e tudo que fizerdes, é isso?
tudo quanto fizerdes, ou seja, Deus nem nos dá a opção, dizendo, olha, se tudo que fizerdes, tudo que fizer, porque Deus espera que nós vamos fazer alguma coisa. Deus espera que nós venhamos fazer alguma coisa. Ele diz, tudo que fizerdes, não é isso que está escrito ali? Ele diz, fazei como? O que significa isso de todo o coração, irmão? Você entende o que significa fazer de todo o coração? Significa faça tudo o que precisa ser feito da forma completa. Envolva toda a sua vida, espírito, alma e corpo. Todo o coração é com todo o seu ser. Ele diz, tudo quanto fizerdes, faça com todo o seu ser. Ou seja, não faça alguma coisa, né, até certa medida, com alguma reserva. Se entrega. Se entrega. Se entrega completamente, faça por inteiro. Envolva completamente a sua vida. Agora ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o... Como para o... Irmãos, isso muda completamente tudo o que nós vamos fazer. Muda, porque talvez você vai fazer algo para alguém que pediu para você, que Deus colocou sobre a sua vida e que talvez você não gosta muito do jeito daquela pessoa, da forma como ela fala, da forma como ela conduz, da maneira como ela administra as coisas, mas se Deus colocou ela lá, Deus sabe o que está fazendo. Deus é muito mais inteligente do que todos nós aqui juntos. E Deus não vai confiar a obra dele nas mãos de alguém que também não sabe o que fazer. Paulo diz, olha, ele me encontrou aprovado, ele me achou sendo fiel e me designou para o ministério. Deus não vai designar nada nas mãos de alguém que não foi encontrado sendo fiel, sendo aprovado por Deus. Então, mesmo que nós não venhamos gostar de jeitos, trejeitos, de característica, de personalidade, né, de alguém que Deus levantou sobre a nossa vida, nós precisamos crer e acreditar que aquela pessoa foi levantada por Deus, ungida por Deus e está lá porque Deus quis. E o nosso trabalho, o nosso papel é de servir, é de cooperar, é de ajudar, é de auxiliar, é de ser uma bênção. De ser uma bênção. Você está aqui comigo? Amém? E ele diz assim, que tudo que fizeres fazer de coração, como para o Senhor. Então, quando eu tenho esse entendimento, independente, né, de quem está me pedindo para fazer, eu vou fazer, mesmo que eu não queira naturalmente, mesmo que eu esteja sendo contrariado, e graças a Deus por isso, porque quando nós somos contrariados, né, porque muitas vezes, talvez, quando algo é nos pedido para fazer, nós como auxiliares pensamos, rapaz, mas se fosse eu faria diferente, por isso que não é você. Por isso que não sou eu. Porque Deus não estava querendo nada diferente. Deus estava querendo exatamente como está sendo pedido para fazer. E aí Deus espera que nós venhamos fazer aquilo como para Ele. Como para Ele. E aí os homens, não como para homens, né? São apenas beneficiados. São apenas socorridos. Agora, por que nós temos essa dificuldade? Às vezes de nos submeter, de nos sujeitar. Não falamos, mas a nossa postura fala muito mais alto do que as nossas palavras. E às vezes a insubmissão, ela está, né, é uma condição de coração, e ela não está na boca, está lá no coração, e ela não é vista quando você fala, mas ela é vista como você se comporta. E muitas pessoas têm dificuldade às vezes de sujeitar, de submeter, por quê? Porque elas pensam que o que elas estão fazendo, ou o que elas vão fazer, é para alguém, é para o homem só vai ser beneficiado, irmão, é como para o Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, presta atenção no que eu vou te dizer, olha, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz, como não será de maior glória, diga maior glória, diga maior glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Todos nós estamos debaixo de qual ministério na Nova Aliança? Do ministério do Espírito Santo. Que ministério é esse? Um ministério de uma glória maior. Deus, Ele quer, dentro desse tempo no seminário,
nos levar como filhos servos para uma glória maior. Agora veja, essa glória maior, ela está dentro do ministério do Espírito Santo. Todos nós estamos debaixo dessa glória maior, do ministério do Espírito Santo. A dificuldade que nós encontramos às vezes de servir, de obedecer, de submeter, de ser fiel, é porque nós não entendemos a qual ministério nós estamos servindo. Quando você está fazendo alguma coisa aqui, irmãos, relacionada a essa igreja, antes de você pensar que está se submetendo e fazendo para o pastor da igreja, o ministério que o pastor da igreja carrega, você está submetido, você está obedecendo, você está realizando algo para um ministério de uma glória maior, que é o ministério do Espírito Santo. Você está cooperando com Deus no ministério do Espírito Santo, que está sobre ele, que está sobre ela, que está sobre um líder, que está sobre o teu irmão. É mais fácil submeter ao ministério do Espírito Santo. E é debaixo desse ministério que nós vamos experimentar e desfrutar de uma glória maior. Mas se a gente não quer e não consegue nem se submeter ao ministério que Deus confiou a um homem, como é que nós vamos submeter ou obedecer ao ministério de glória maior do Espírito Santo? Mas quando eu entendo que independente de quem está lá, com um ministério que foi colocado sobre a minha vida, para eu me submeter e obedecer, e eu vou fazer como de coração, eu vou fazer de coração como ao Senhor, eu estou servindo ao ministério do Espírito Santo. Agora, o que é ministério do Espírito Santo? Ministério, uma das definições é serviços, trabalhos, serviços. Como não será de glória maior os serviços do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo. E poucas pessoas entendem que quando nós somos obedientes e fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer, o que Deus nos confiou para fazer, estando debaixo de uma liderança, servindo com essa consciência de que eu estou servindo a um ministério de maior glória, que é do Espírito Santo, que aquela pessoa carrega, quando eu me submeto, eu acesso esse ministério, essas manifestações maiores de glória do Espírito Santo. Ou aquilo que está operando aqui na cabeça, vai começar então agora a escorrer pela barba, pela orla, e vai descer para todo o corpo. Eu começo a acessar uma unção, um nível da unção que eu ainda não tinha para a minha vida. E aí começa a fazer sentido servir, começa a fazer sentido algumas palavras, algumas coisas que nós ouvimos na palavra de Deus, ouvimos no púlpito, quando a Bíblia fala, como Deus falou com Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Deus estava se comprometendo com Josué. Quem era Josué? Que se tornou o pastor de Israel. Se você for estudar a história de Josué, irmãos, antes de Deus levantar ele como sucessor de Moisés, ele era conhecido como servidor. Antes de ser o sucessor, ele foi encontrado como servidor. Ele não era nem chamado de Josué, era servidor de Moisés. O que poucas pessoas entendem é que enquanto nós estamos servindo, Deus está nos preparando. Enquanto você está servindo, Deus está te preparando para o seu futuro. Por isso que eu quero te orientar, seja obediente e fiel enquanto está servindo. E eu quero ler algo para você, se você me permitir, desse livro, Honra Acima e Além, de Mark Hanks. Nós estamos fazendo resumo, lá na nossa igreja, todas as pessoas que servem no departamento estão incumbidas, de ler este livro, de fazer um resumo, e eu queria até te aconselhar também, não sei, se posso tomar essa liberdade para você ler esse livro, e se quiser fazer um resumo, faça, vai te abençoar grandemente. Mas tem uma página aqui nesse livro, que fala sobre receba a honra por meio do serviço. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito de uma igreja que tem nos Estados Unidos, chamada Lakeview Church. É alguma coisa assim. Tem alguém que sabe inglês aí que pode me ajudar? É alguma coisa church, mas é Lakeview Church. O pastor dessa igreja é o pastor Joel Osteen, o filho. O pai foi o fundador e hoje quem pastoreia essa igreja é o filho. Essa é uma igreja, uma das maiores igrejas do mundo e que tem afetado e alcançado a vida de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo.
E tem uma parte nesse livro que fala sobre ser obediente e fiel. Ele diz assim, é possível honrar por meio do serviço. E isso inclui, diga inclui, dar seu tempo, dar seu esforço e também dar as suas finanças. Deus não recompensa talentos naturais, e sim fidelidade e obediência. Agora, fidelidade não se resume a estar presente, mas em ser produtivo. Ser fiel não é só frequentar os cultos da igreja, ser fiel não é só procurar o pastor e falar, pastor, pode contar comigo. Ser fiel não é só estar perto, presente, ser fiel é ser produtivo. Ser fiel é ser um multiplicador. E ele diz assim, muitas vezes achamos que temos uma boa justificativa para não obedecer, para não servir e não honrar, mas Deus diz que nunca há justificativas para desonra. E ele diz, seja fiel enquanto serve. Agora preste atenção nisso. Joel Osteen é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Mas antes de se tornar pastor, ele servia com o seu pai, que também era Joel Osteen. John, que pastoreava a igreja. Joel trabalhava nos bastidores do ministério televisivo da Lakewood Church. E o objetivo principal dele era honrar o seu pai e fazer com que ele saísse bem na transmissão. Ele serviu o pai naquela posição por muitos anos. Quando seu pai morreu, Joel, que jamais havia pregado um sermão, foi nomeado novo pastor da igreja. Por todo o tempo em que estava servindo, pega isso, por revelação, Deus o estava preparando para o futuro. Meu Deus do céu. Por todo o tempo enquanto estava servindo, Deus estava o preparando para o futuro. Aí ele diz assim, o Senhor deu a ele um ministério enorme, mesmo sem ter feito um seminário ou faculdade. A Lakewood Church exerce grande influência na comunidade local e mundial por meio da televisão. Acredito que, uma vez que Joel passou tanto tempo se certificando de que seu pai estivesse bem apresentável, Deus disse, filho, farei com que você esteja bem apresentável. Se servir fielmente, Deus cuidará de você em grande estilo. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso, irmão. Se você servir a Deus fielmente, e não tem como servir a Deus se não servir na igreja, não tem como servir a Deus se não servir pessoas, mas se você servir a Deus fielmente, Deus vai cuidar de você e de mim em grande estilo. Deus é estiloso, irmão. Deus vai cuidar de quem é fiel. A Bíblia diz que Ele vai acumular de bênção a cabeça do homem e da mulher fiel. Tem bênçãos reservadas, bênçãos melhores que você nunca experimentou, que vão se manifestar na vida daqueles que são fiéis a Deus. Seja como um farol, seja uma bênção para auxiliar, seja uma bênção para servir, irmãos. Seja uma bênção para socorrer, na medida que você auxilia, na medida que você socorre, na medida que você ajuda, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, Deus vai intervir na minha vida e na tua vida. Deus vai cuidar de mim e de você em grande estilo. Deus vai cuidar de mim e de você, vai cuidar da nossa família, vai cuidar da nossa casa. Vale a pena servir o eterno. Vale a pena servir a Deus, isso faz grande diferença no reino de Deus. Não pense você, que não quer se comprometer em servir a Deus, que você vai ter os mesmos resultados de alguém que está servindo o Senhor. Deus não é injusto, a Bíblia diz que há diferença, diga há diferença, diga há diferença. Há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem diferença e grande diferença no reino de Deus. Eu não tenho mais tempo, mas a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, deixa eu ver se eu salvei isso daqui. No capítulo 3,
de Malaquias, versículo 18, diz: então vereis outra vez. Ou seja, Deus sempre vai estar dando provas. Deus, ele faz, distinção, não acepção, mas ele faz distinção de quem serve e de quem não serve. E o que acontece? Qual é a diferença que Deus faz? A diferença que Deus faz para quem serve e para quem não serve é que aqueles que servem, Deus diz deles mesmo: este é meu, totalmente meu. Totalmente meu. Todos nós somos de Deus, somos. Mas a diferença de quem serve e de quem não serve é que Deus diz: este é meu, ele é totalmente meu. Por quê? Porque ele me serve totalmente, completamente, sem reservas nenhuma. Então a Bíblia diz: então vai haver diferença outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Ou seja, não é a mesma coisa, não tem os mesmos resultados, não tem os mesmos resultados, irmão. Não tem. Quem serve vai chegar em lugares, vai pisar em lugares em Deus, que aqueles que não servem não vão chegar e não vão pisar. Não é porque Deus não quer, é porque a pessoa não se envolve. E quem pouco se envolve, pouco cresce. E quem muito se envolve, muito cresce. Quanto que você quer crescer? Quanto que você quer crescer? Tem grande diferença de quem se envolve e quem não se envolve. Os resultados não são os mesmos. Vai haver diferença entre o que serve e o que não serve. Eu queria chamar o pessoal da música para cá. E na verdade eu vou até passar já para o pastor Romeu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Uma das grandes diferenças que há para quem serve e para quem não serve, e nós podemos ver isso como exemplo na vida de José e na vida de Dorcas. A Bíblia diz que José, ele estava preso depois de tudo que aconteceu com ele, você sabe da história. E a Bíblia conta que tanto o padeiro-chefe como o copeiro-chefe desagradaram a Faraó. Faraó deu uma ordem para que o comandante da guarda lançasse ele dentro da prisão. Quando o comandante lançou ele dentro da prisão, quem é que estava lá na prisão, e era o administrador daquela prisão? José. E aí diz que o comandante, entregou, o padeiro e o copeiro a José para que o servisse. Veja, meu Deus do céu. Faraó mandou prender, o comandante entregou os presos nas mãos de José, para que José servisse aqueles presos. Sabe, irmão, José poderia ter usado como justificativo uma série de outras coisas. Eu servi eles? Você está louco que eu vou servir eles, rapaz? Não era nem para mim estar aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque aquela mulher, a esposa de Potifar, ela me caluniou. Eu vim para aqui injustamente. Eu estou aqui injustamente, eu não vou servir eles, de forma alguma. Eu fui dado como escravo, eu fui vendido pelos meus irmãos. Ele poderia ter ficado ali murmurando o resto da vida e não ter servido aqueles camaradas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto José servia, ele estava construindo pontes. Porque mais na frente, dentro desse mesmo capítulo, você vai ver que aqueles camaradas saíram da prisão. Um perdeu a vida e o outro foi de novo estar diante de Faraó para o servi-lo. E 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Ninguém consegue decifrar. E ele pergunta para aquele padeiro se ele conhecia alguém que pudesse interpretar o sonho. Aquele padeiro, depois de ter esquecido de José, se lembrou que na prisão tinha alguém com habilidade de interpretações. Entende, irmãos? Enquanto José estava servindo aquele padeiro, ele estava construindo uma ponte. Porque quem foi que conectou José a Faraó? Foi Deus. Eu sei, nós somos espirituais, está tudo bem. Foi Deus. Mas Deus não faz nada na terra se não tiver alguém.
Dorcas, enquanto costurava as túnicas e as roupas e abençoava a vida daquelas mulheres, ela estava costurando algumas pontes. Porque quando ela morreu e não podia mais fazer nada por si mesma, o que aconteceu? Aquelas pessoas que ela havia beneficiado foram atrás do pastor, do líder dela, e mandou chamar Pedro, que atendeu, e a Bíblia diz que ele veio rapidamente, e levaram ele no cenáculo. Quando ele chegou no cenáculo, quem é que estava lá? Dorcas. Mas qual era a condição dela? Ela estava morta, mas ela havia costurado algumas pontes. Enquanto ela servia, ela estava costurando pontes para o futuro dela. E a Bíblia diz que então Pedro, vendo aquelas mulheres chorando, lamentando a morte de Dorcas, pediu que se retirassem do ambiente, irmãos. E aquele homem, a Bíblia diz que se pondo de joelhos, a Bíblia diz que ele orou e disse: Tabita, levanta-te e anda. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela ressuscitou. E ela foi apresentada e todos se alegraram e muitos vieram a crer. Não subestime aquilo que você pode fazer no reino de Deus dentro de uma igreja local. Enquanto você põe um cone para reservar uma vaga, você está costurando ponte. Enquanto você, irmãos, pega um lixo para colocar para fora, você está costurando ponte. Você não sabe como vai ser daqui a 6 meses, 1 ano, mas Deus sabe. Enquanto você está servindo, você está semeando para o teu futuro. E não, sabe, uma das coisas que eu carrego no meu coração, como é bom você estar debaixo de uma liderança, de um homem de Deus que sabe mover o céu. Porque se não fosse Pedro, Dorcas teria partido para a glória. Mas quando você tem um líder que sabe mover o céu, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Você tem um líder que sabe mover o céu em teu favor, irmão. Se submeta e sirva ao Senhor. Sirva em grande estilo, que Deus vai cuidar de você em grande estilo. Você pode ficar de pé um pouquinho? Você foi abençoado? Oh, aleluia! Servir a Deus é uma questão de honra. Auxiliar, se tornar uma bênção é uma questão de honra. Se você é um homem de honra, uma mulher de honra, levanta tuas mãos, nós vamos cantar uma música, e você vai louvar e agradecer a Deus. E sabe, a tua oração não vai ser para pedir nada. Você não vai pedir nada. Você vai se colocar à disposição daquele que vive e reina eternamente. Ou será que Ele pode encontrar hoje à noite aqui nesse culto homens e mulheres que têm no coração um desejo ardente de servir a Ele, fervorosos de espírito? Então levanta tuas mãos, levanta tua voz um pouquinho também. Oh, aleluia, dê a Ele essa satisfação, irmão, como filho de Deus, essa satisfação dele olhar para essa reunião, e no final desse culto encontrar em mim, encontrar em você um coração que está totalmente rendido a Ele para ser fiel, mesmo que seja nos bastidores, no cuidado com as coisas pequenas, ser fiel nas pequenas coisas, e Deus vai te conduzir a grandes coisas. Oh, quantos recebem isso? Então levanta tuas mãos um pouquinho. Oh, aleluia, comece a se render a Ele. Aleluia. Oh, você vai se tornar uma bênção muito maior. Muito maior. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero terminar com algo. Quero até chamar o pastor Romeu para cá. Acho que é o senhor que vai subir, né? Eu quero terminar com isso. É algo que está no meu coração já há algum tempo, e que eu tenho procurado pensar a respeito, né? Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Quantos aqui reconhecem que Deus é o nosso pai? Você entende que nós somos filhos de Deus? E que nós podemos servir a Ele? Ele diz, olha, se eu sou o pai, o filho honra o pai. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito?
a reverência para comigo. Como filhos, nós nunca vamos conseguir honrar a Deus e dar a Ele a reverência devida, enquanto nós não nos envolvermos com aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Não pense, você que não quer se envolver, não quer se comprometer, que você vai ter os mesmos resultados daqueles que estão envolvidos, daqueles que estão comprometidos. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus por isso, aleluia. Eita glória, meu Deus do céu. Culto maravilhoso, né, gente? Eu confesso para vocês, eu anotei algumas coisas aqui que a gente ia conversar, né, a respeito de dízimos e ofertas, mas eu não vou falar nada do que eu anotei, amém? Eu só quero dar continuidade àquilo que o pastor Marcos Paulo falou, muito inspirado mesmo pelo Espírito. E um dos textos, algo que me chamou a atenção aqui que o pastor disse, é sobre a fidelidade. Sabe, as pessoas dizem assim, não, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma verdade, Ele não faz mesmo. Mas Deus faz acepção de comportamento. A Bíblia diz isso. Amém? 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, a Bíblia diz assim, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Eu gosto de uma frase que o bispo Guto diz, ele diz assim, nós não usamos pessoas para construir um ministério, mas nós usamos o ministério para construir pessoas. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, que eles se esforçavam sobremodo, é um esforço além da conta, algo que ia além do normal. Ele diz, nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então Deus é Salvador de todos os homens, sim, mas Deus tem algo especial para os fiéis. Quem não gosta de uma área VIP? Aleluia. Está passando alguma dificuldade? Aí Deus olha e fala, rapaz, ei, esse aí é VIP. VIP? É, ele é fiel, vem para cá. Ele tem uma garantia de que ele é diferente dos outros. Então, para todo mundo está disponível isso. Mas Deus tem algo especial para os fiéis. Amém? Senta só um pouquinho, eu quero citar mais algumas coisas que eu achei interessante, que o pastor citou. Ele disse algo, ele leu, né, uma frase desse livro, Honra, e diz lá, fidelidade não é estar presente somente, mas ser produtivo e multiplicador. Enquanto o pastor falava isso, ele disse algo também que eu achei muito interessante, que o tempo se encarrega de cobrar. E ele citou o texto de Hebreus, né, que diz assim, pelo tempo decorrido, já deveria ser mestre. E isso, Ronaldo, me traz um temor, porque no mês passado, nós fizemos 7 anos de Verbo da Vida Moreira César. Então, tudo bem, eu entendo, né, a nossa maturidade aí de 7 anos, não é claro a mesma de uma igreja de 16 igual a de Guaratinguetá, mas 7, oxe, tem algumas coisas que já, né, aleluia. Então, quando o pastor disse isso, que o tempo mostra, eu me lembrei de um texto, que está lá em Lucas, no capítulo 13, no verso 6 ao 9, diz assim, então, Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. 3 anos, gente, imagina 7, aleluia. 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem, se não, mandarás cortá-la. Agora entenda, se esse homem, ele chegou até aquela figueira na expectativa de fruto, é porque um certo nível de crescimento aquela figueira desfrutou. Você está comigo? Ele não iria chegar em uma figueira que tivesse acabado de ser plantada como uma semente, por exemplo. Então, se ele viu 3 anos de evolução nela, ele sim, nesses 3 anos, criou uma expectativa de colher alguma coisa.
foram esses 3 anos que, e de um certo crescimento que ela desfrutou, que levou aquele homem até aquele lugar, para requerer os frutos. Agora, o que é verdade também, a estagnação daquela figueira trouxe para ela uma condenação de morte. Quem está comigo? Então, no reino de Deus, inércia é prejuízo. No reino de Deus, ficar parado, água parada só dá dengue. No reino de Deus não dá para viver do que eu já fiz no passado. Entenda, por favor, tá bom? Eu vou citar um exemplo aqui de futebol. O pastor Marcos Paulo foi jogador de futebol profissional. Vocês têm que ter misericórdia da minha vida, gente. Eu torço para São Paulo. Tá certo? Não ganha nada faz tempo. É ruim torcer para um time desse. É ruim. E aí, assim, esses argumentos de que a gente é trimundial, a gente já ganhou isso, aquilo, já não dá mais. Eu quero algo novo. Eu quero um título novo. Aleluia. Não vem não, Maria. Aleluia. Ela é corintiana, então eu não estou dando bola aqui para concorrência. E aí eu fico vendo aí os corintianos com expectativa de ganhar algo, o Palmeiras ali ganhando algumas coisas, né? Achando, tudo bem. E aí a gente fica na expectativa de ganhar alguma coisa e não ganha, até que eu falei para o Marcos Paulo esse ano, que ele veio todo feliz que o Palmeiras ganhou, né? E eu falei, eu não quero mais falar de futebol. Chega. Aboli o futebol da minha vida, esquece, não quero mais. Porque às vezes, segunda-feira de manhã, no trabalho, né, começa aquela resenha, né, de ali, fala, como é que foi ontem e tal, aquela coisa, além dos cultos, claro, né, aleluia, mas sempre rola, né, uma cutucada um no outro ali, a respeito dos times, e eu disse, eu não quero mais saber de futebol, porque não ganha, porque inutilmente está ocupando o São Paulo na minha boca, se não ganha nada. Há mais de 3 anos eu estou esperando o futuro e nada. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Eu particularmente gosto muito de um esporte, tem gente falando aqui, mas não estou dando nem bola, viu? Muda de time, isso aqui. Eu sou da fé, não esquece, né? Aleluia. E aí, eu gosto também de esporte, né? De contato, né? De combate, né? Digamos assim. E é interessante que no esporte de combate, às vezes, dependendo do esporte que tem alguns que usam uma faixa ou alguma identificação do grau daquela pessoa. Então, se espera que a pessoa que tem aquela identificação de um faixa preta, por exemplo, que ele já sabe algumas coisas. Não dá para esperar pouca coisa de um faixa preta. É lógico que, quando o cara já está com 45 anos, ele não vai ter o mesmo desempenho de quando ele tinha 20 e pouco, né? Aleluia. Mas, eu não estou falando sobre arte, amém? Aleluia. Mas, espera-se alguma coisa. Quantos estão me entendendo até aqui? O livro de 2 Coríntios fala que, no capítulo 8, a respeito de ofertas, que a igreja da Macedônia conheceu a graça do Senhor. E eles pediram para ser participante daquilo que estava acontecendo. Sabe, a gente viu muita coisa acontecer aqui nesses 7 anos. E acho que há uns 3 meses atrás a gente fez, por exemplo, um orçamento do material que a gente vai usar para fazer o telhado aqui da lateral. Me incomoda ver as pessoas passando nesse corredor que está feio e chovendo. Me incomoda ver os filhos de Deus passando por aquilo ali. Eu creio para uma revitalização desse corredor. Quantos creem? Então a gente fez um orçamento da ferragem e das telhas que vai ser colocado aqui. Só de ferro e telha são 11 mil reais. E aí eu achei, né, fiquei aleluia, assim, né, 11 pau, beleza, tá tudo certo, nada vai faltar, vamos para cima. Aí eu descobri depois que para fazer isso a gente vai ter que levantar um muro ali do lado da lateral, porque a gente não tem muro. Quando você sair ali, você vai ver que o muro é do vizinho. E a gente não pode apoiar as coisas nas coisas dos outros. Aí só de material, Ronaldo, que a gente vai fazer esse muro, que vai dali até o final, dá quase 6 mil reais. De bloco, areia, cimento, pedra e ferragem. E aí você já vê para quanto foi esse orçamento aqui da revitalização. E isso porque a gente não colocou ainda pintura e coisas que vão ali depois para ficar bonitinho. Quem está comigo? Já deu, essa conta aí já deu quase 20 conto. E aí a gente pensa, né? Meu Deus, mas vai investir de novo num prédio que não é nosso? Gente, Jesus está voltando. Bora, partiu, #céu, aleluia. Quem ficar que lute. Está comigo? Fato é, nunca vai faltar. Quantas coisas a gente se propõe para fazer nesse lugar?
no serviço, como o pastor citou, de participar da limpeza, participar de algum departamento, enfim. Hoje, por exemplo, a gente vai ser a primeira vez que a gente vai ter um bazar aqui na igreja, aleluia. Eu encorajo você a passar ali no final. A Aline tem ali expectativas de você passar ali. A gente recebeu da loja do Pedro, né, algumas peças zeradas, gente, tá com etiqueta até. A loja é Império Grifes lá em Roseira. Tá ali, ó, passa ali, em nome de Jesus. Vai ser, ó, barato, gente, barato. R$15 cada peça. Para você comprar uma camiseta zerada, pensa, tá barato, não tá? Não tá? Amém? Pelo amor de Deus. Quantas vezes a Selma também não faz a cantina ali para que a gente possa pagar os ar-condicionado, as coisas que a gente tem para fazer. Sabe, gente, deixa eu te dizer uma coisa. O livro de Coríntios, no capítulo 8, que eu acabei de citar, fala também que a gente não deve fazer por necessidade, mas com alegria. A Bíblia diz, não contribua nem por necessidade, nem por tristeza, mas com alegria. E quando a Bíblia diz lá sobre necessidade, não está falando só de uma necessidade de barganhar com Deus. Então eu vou plantar 100 e vou colher 100 vezes mais. Não fazer também, até por uma necessidade que está sendo apresentada. A gente não precisa que as pessoas contribuem por causa da necessidade que está sendo apresentada. Mesmo que as necessidades existam e precisem ser sanadas. Mas a gente faz pela gratidão. A gente faz isso por ser participante do que Deus está fazendo no reino aqui. A gente faz não para que a gente venha a ser abençoado. De fato a gente já é. De fato, para nós, é uma honra e um privilégio ser participante, honrar o Senhor, não só com o nosso tempo, não só com as nossas orações, mas também com o nosso dinheiro, que nem é nosso. Se a gente, eu nem vou entrar por aí, mas de fato não é mesmo. Deus é tão bom, porque quando Ele nos comprou, Ele comprou tudo, inclusive 100% do nosso dinheiro. É que Ele é bom e pede 10% para que os 90% fiquem abençoados e deixa a gente administrar os 90%, que não é nosso, é dele, mas ele deixa a gente administrar, que um dia, como o pastor disse, a gente vai dar conta não só do nosso chamado, mas também de como a gente administrou esse 90%. Então essa ideia de que, não, eu faço o que eu quiser com os 90%, também não é assim. Aleluia. Quem precisa de um envelope, por favor, os diáconos vão passar, você tem ali no fundo. A maquininha de cartão, você pode fazer isso também. Aleluia. Ali no fundo já está posicionado, né? Tem eu não vou chamar de bazar não, porque vai ser uma loja, amém? Já vamos ver então ali, para as próximas reformas, vamos levar essa mídia, vamos botar ela lá para cima, em nome de Jesus, para pensar nas coisas do alto, sabe gente, não vai faltar. Não vai faltar. Ontem, quando a gente teve aqui o treinamento da mídia, a proposta é que a gente construa não somente uma estrutura de prédio e de coisas, mas de pessoas também. Então, assim como na mídia teve esse treinamento, que nós vamos ter depois, mais para frente, outros também, com o pessoal das fotos, da iluminação, das filmagens, por que não ter também do diaconato, do departamento infantil e todos os outros? Vamos para cima, gente, em nome de Jesus. À medida em que a gente for fiel no pouco, nós estamos nos qualificando para o muito, em nome de Jesus. E, claro, né, como sempre, a gente sempre aqui vai crer para mais. Sempre a gente vai crer para mais. Ontem, quando o Silvio estava ali mexendo nas coisas, a gente sabe que quando a gente construiu esse palco aqui, a gente não tinha nem a banda ainda aqui na igreja. Nem banda tinha, vocês lembram disso? Mas a gente já gastou, eu não me lembro se era 2.000, 1.500, sei lá, um valor assim, de fiação aqui embaixo desse palco, crendo que a banda ia chegar. Já estruturando para que ela chegasse. Sempre a gente pensou que Deus está pronto para dispensar mais recursos e mais coisas para a nossa vida. Então o que a gente fazia? Estava sempre preparado para receber. Eu me lembro que quando a gente comprou essas cadeiras pretas aqui, hoje talvez se você olhar para o lado, você vai ver que realmente hoje tem algumas vazias, mas quanta gente faltou no culto hoje? Eu costumo dizer, pastor, que aqui deve ter um grupo do WhatsApp que eu não participo, aleluia, que eles combinam, né? Você vai hoje? Então eu não preciso ir, assim, nunca veio todo mundo assim de fato, mas um dia vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Então graças a Deus que a gente comprou essas cadeiras, porque hoje a gente tem a condição de receber mais gente.
Se a gente for esperar sempre um bom momento para fazer o plantio, a gente nunca planta. Se a gente sempre for esperar as condições corretas para avançar, a gente nunca faz nada. O livro de Provérbios diz isso. Quem fica somente olhando o tempo, um dia se der certo eu vou fazer. Não, esse é o tempo, essa é a estação favorável para que a gente venha plantar. Porque haverá colheitas abundantes e contínuas em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que nunca vai faltar para a nossa vida. Nós temos sempre, claro, uma prática santa nesse lugar, de honrar a vida dos ministros que passam por aqui, de honrar as unções que passam por aqui. Então, encorajo você também. Você pode fazer isso na maquininha de cartão, você pode procurar os diáconos, pega um envelope, coloca nesses cestos que estão aqui na frente, que a gente vai repassar isso para o pastor Marcos Paulo. Pastor, muito obrigado. Para nós é sempre uma honra e um privilégio recebê-los aqui, pastor e Mari, e vocês são sempre bem-vindos. Acha lá na sua agenda mesmo um dia para nós, né? Ele já está me olhando, já assim. Mas é verdade, a gente reconhece a unção que você carrega, a gente honra isso, e sempre para nós é muito prazeroso te ouvir, prazeroso aprender de Deus através da sua vida. Nosso muito obrigado. O povo mais feliz da terra, eu sei que vai sair hoje daqui acrescentado com tudo que foi derramado sobre a nossa vida. Você pode ficar de pé para a gente orar? Nós vamos orar, logo em seguida nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Eu vou pedir para o Marco vir aqui, que ele vai dar os recados, porque eu preciso ir lá no fundo fazer algo com o departamento infantil, amém? Eu e a Maria. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, pelo aumento, pelo favor, pela graça do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, que nada nunca vai faltar. Nós estamos mesmo, Pai, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Eu te agradeço, Pai, por uma disponibilidade, Pai, do nosso coração, para realizar, para servir, para fazer, sabendo que é ao Senhor que estamos servindo, mas também na expectativa, Pai, de que o Senhor tem mesmo grandes coisas para dispensar para nós. Um tempo, Pai, favorável, de abundantes colheitas, de contínuas colheitas. Haverá aumento, haverá provisão, haverá favor. Pai, obrigado por essas pontes, Pai, que nós somos instruídos hoje que estamos construindo. Pontes, Pai, que vão trazer para nós promoção, assim como José construiu essa ponte, para que uma vaga fosse criada para ele, Pai, até uma vaga que não existia. Nós cremos, Pai, que coisas mesmo que não existam, mas por causa dessas pontes que estamos construindo, servindo ao Senhor, estão sendo, Pai, trazidas, apontadas para nós. Por isso o nosso rosto está sendo mostrado, o nosso nome está sendo lembrado, e nós estamos exatamente agora sendo favorecidos por aquilo que a tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Céus e terra estão trabalhando para nos favorecer. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Oh, aleluia. Pode trazer para cá. Então vamos para os recados. Aleluia. Acabou até a bateria, não voltou. Deixa eu pegar os recados aqui, gente. Oh, aleluia. Tem o bazar não, a loja, aleluia, o pastor já falou ali. Aí também na quinta-feira a gente volta no culto às 8 horas. No sábado, dia 8/11, que é sábado agora, vai ter uma reunião com os jovens às 19 horas. Aleluia. Se você que é jovem, que se sente jovem, pode vir, vai ser uma bênção. Até 100 anos é jovem. E no domingo tem o Fortalecendo a Visão às 9 da manhã, lá em Guará, e à noite a gente vai ter a nossa ceia aqui, amém? Então convide pessoas, venham mesmo com expectativa, porque domingo vai ser um dia maravilhoso. E eu não sei se alguém fez aniversário essa semana, de casamento ou de nascimento, se fez, já orou? Aleluia. Mais alguém? Não, dou-lhe um, dou-lhe duas. Então, já orou, já fez, está valendo. Amém. Então é isso, gente. Sejam abençoados na prática da palavra. Cumprimente aí o seu irmão. Não vai embora sem cumprimentar 500 pessoas. Amém? Shalom.